E eu falei pra você fazer tal coisa e você não fez. E eu não tinha feito mesmo. E o cara ainda me deu um esporro. Cara, câmera. Tá, tipo assim, cara, é a mesma entidade que tava num outro corpo. Qual a sua opinião sobre o livre-arbítrio do ser humano? Então, eu tenho... vamos começar com essa que já é pesada. Pesada, né? É. Tenho 2 pontos de vista. Tá. O nosso ponto de vista de quem está encarnado é que a gente tem o livre-arbítrio. Mas eu já conversei com diversas entidades lá fora que eles falam assim, cara, o livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio, um cigano me falou isso, livre-arbítrio é um cachorro amarrado numa coleira numa carroça. Você tem a liberdade de ficar andando para lá e para cá, mas quando a carroça anda, você é puxado. E se você não for, você é arrastado. Então é como se a gente entrasse aqui nessa encarnação para fazer alguns pontos, né? E aí você vai para outras mitologias, eles chamam de verdadeira vontade, dom. Cada filosofia chama de um jeito diferente, mas você tem coisas para fazer. E se você começa a não fazer, o universo te puxa para fazer. Então, de certa forma, do jeito que esse cigano falou, é essa parada. Então você pode tentar fugir do que você tem que fazer, mas a carroça vai andar e você vai ser arrastado para isso. Então eles não acreditam muito nesse ponto. Eu já vi entidades que falam assim, olha, daqui de fora não tem livre-arbítrio, porque a gente vê o passado e o futuro e tal. Então você está fazendo uma ação, você acha que é você que está fazendo e tal, mas na verdade isso já foi feito, já foi passado, você está encarnando. E quando a gente entra, a gente não tem consciência de que a gente está seguindo um roteiro. Então, quando você vira e fala assim, eu vou tomar esse copo d'água agora, você pode achar que está fazendo isso, mas na verdade você está participando de um filme interativo que você acha que você está comandando o que está fazendo. Ah, mas isso foi o que doido, né? falaram pra você e você praticamente aceitou como uma verdade ou você ainda refuta essa ideia? Ah, cara, eu refuto sempre e falo assim, então vamos testar, né? Mas é que algumas coisas na vida das pessoas a gente começa a perceber assim, cara, umas coincidências tão gigantes que vão acontecendo. E como eu dou muita aula de Kabbalah e eu tive muito aluno que era médium de terreiro, né? Depois a gente vai chegar nessa parte por causa da Madras. Eu tinha muito aluno que às vezes eu ensinava coisas e aí depois eu ia no terreiro, o cara incorporava, a entidade chegava para mim e falava, você ensinou isso aqui pro meu filho e tal, mas é assim, assim, assado, porque quando eu tava na Pérsia, a gente fazia isso, e aí o cara me dava uma aula de Kabbalah. E eu falava assim, cara, eu conheço esse aluno, eu sei que ele não sabe, né? E a entidade incorporada sabia umas coisas loucas. Então, eu acabava ensinando pro aluno normal, humano, e aí a entidade incorporada me dava uma outra aula, porque ela falava assim, como é que você consegue fazer isso? Ele falava assim, eu acesso o cérebro do cavalo. Então, tipo, todas as informações, então, se eu passar para vocês uma série de informações, quando você incorpora, essa entidade ela tem acesso a esse hard drive, vamos chamar assim. E ela pode usar e extrapolar. É como se você tivesse um computador aqui, a entidade fala, sai um pouquinho que eu vou usar a sua máquina. E aí ele pinta no Photoshop um negócio maravilhoso, sabe? Tá, então vou tentar fazer uma alegoria com relação a isso do computador, então. Você está falando que a entidade, por exemplo, a gente tem um computador que tem o nosso cérebro. Um HD que está cheio de informação. Exato. Só que às vezes a gente tem alguma informação que está perdida lá, que a gente não lembra onde está. Isso. Então, tipo, sei lá, o guru tem o computador dele que ele tem os episódios lá de 10 anos atrás que está perdido. Então a gente não lembra onde está, não consegue acessar. Quando uma entidade incorpora ou canaliza, podemos considerar, essa entidade ela tem acesso a esse hard drive de forma plena e sem nenhum bloqueio. Então ela consegue acessar qualquer informação a qualquer momento, a qualquer tempo, mesmo que a pessoa original, que é o médium, no caso, não lembre mais. Claro, não é toda a entidade, né? É uma miríade gigantesca de coisas, sim. Mas eu já vi várias entidades que conseguiam fazer isso. Tipo, acessar as memórias, acessar conhecimento e extrapolar. Então ele pegava o que você sabia e conseguia falar coisas que você definitivamente não sabia. Mas quando estava incorporado, sabia. Então eu aprendi muito com entidade. Mas aí você comentou que teve uma entidade que disse que para eles que estão no plano espiritual, ele falou, para eles, tempo não existe. O tempo não existe. Mas aí que tá, né? O entendimento de tempo, o tempo na verdade não existe porque não existe uma métrica universal de passagem de tempo. Deixa eu te contar como é que foi exatamente a história, né? Então vamos lá. Eu estava dando um curso na Bahia, e aí a gente estava tendo aula, tudo, e aí falou, fim de semana, cara, é sábado à noite, vamos num terreiro.
E aí, tipo, ninguém sabia onde é que tinha um terreiro, onde é que não tinha. Isso é tipo uma balada. Vamos pra uma balada. Vamos comer uma pizza. Vamos no terreiro. Tá boa. Daí um cara ligou pra um primo, que ligou pra um outro e tal, e falou, porra, tá tendo aqui um terreiro e tal, vamos lá. E aí a gente pegou o carro, tipo, 1 hora de viagem, assim, chegamos no terreiro, passamos lá e aí tinha o Exu lá. Ah, babá, quero falar com você. Ele falou que ia falar comigo, mas ninguém sabia que eu era, tipo, professor, nada, assim, a gente tava incógnito ali. E o cara indicou, quero falar com você. Daí eu falei, beleza. Aí a gente sentou num canto, daí ele começou assim, você não sabe quem eu sou? Porque eu tô vestindo outra carne, mas na verdade a gente já conversou. E aí o cara contou detalhes de uma conversa que eu tive com uma outra entidade num outro terreiro lá em São Paulo, tipo, 1 ano atrás. E aí ele falou, e naquela época também, você falou isso daqui, você perguntou algumas coisas e eu fiz tal coisa, e eu falei pra você fazer tal coisa e você não fez. E eu não tinha feito mesmo. E o cara ainda me deu um esporro. Tá, tipo assim, cara, é a mesma entidade que tava num outro corpo. E ele falou coisas assim pra deixar claro. Ele falou, cara, você tava de terno. Eu falei, tava mesmo, tava de roupa maçônica naquela época. E era um cara que eu nunca tinha visto na vida. Não tem como ser negócio que você fala assim, é combinado, é um truque e tal, porque era um negócio que a gente nem sabia que ia ter. O cara achou com o primo, a gente achou o endereço, foi até lá, não tinha ninguém dali que conhecia ninguém do meu grupo, e aí o Exu deu uma dessas. Daí eu falei, cara, mas como é que isso aconteceu? Ele falou assim, o simples fato de você estar aqui falando comigo e eu te falar isso já não prova que a gente manipula a coincidência? Daí esse dia que deu um estalo assim, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada nesse mundo, assim, vamos ter que descobrir o que tá acontecendo, cara, porque era um negócio muito fantástico.